Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Então, aqui nessa palestra, eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a nova economia, um movimento que está vindo agora para o nosso planeta, que vai transformar completamente, o nosso mundo. Mas antes disso, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da nossa história, minha e do Bruno, ali. Então, assim como todos vocês, em mais ou menos uns 8 anos atrás, acho, a gente passou por um processo de despertar, Depois viemos a conhecer os sementes. E a gente começou a receber intuições muito precisas a respeito de uma tarefa que a gente tinha a ser cumprida. Então, naquela época, a gente trabalhava em grandes empresas. Eu trabalhava na Mondelez, o Bruno no Boticário, e a gente questionava muito a maneira que as coisas eram conduzidas, a relação entre as pessoas, e principalmente o objetivo do negócio, como um todo. Mas ainda estava muito no começo, quando a gente ainda trabalhava para essas grandes empresas. E de uma forma muito sincrônica, a gente teve a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Irlanda, onde a gente ficou 1 ano. E aí, nesse período, começaram a chegar mesmo todos os blocos assim para nós de uma forma muito incrível, muito impressionante. Assim, parecia que a solução de grandes problemas da humanidade de repente estavam sendo dados para nós e a gente não sabia muito bem o que era tudo aquilo, o que fazer com tudo aquilo. Eram chaves para questões, e a gente foi acumulando esse conhecimento e até agora, E é esse conhecimento, essas chaves que a gente quer compartilhar com vocês aqui hoje. Então, é muito engraçado como sempre tem muita sincronia entre as palestras, aqui no evento. E a Manolha já trouxe, um pouco disso aí na palestra dela de ontem, E esses são os níveis de consciência. Não sei se alguém conhece esse modelo do Ken Wilber. Alguém aqui já ouviu falar da dinâmica espiritual? Você já ouviu? Então, a gente, lá no início, a gente foi adensando lentamente, através dos níveis de consciência. Então, viemos de níveis mais elevados do que estão aqui. Então, esses níveis que eu estou colocando aqui, são os níveis onde a maioria da humanidade está, Mas tem níveis acima e tem níveis abaixo, disso. Então, viemos de níveis ainda mais acima, desse nível turquesa, do nível azul, e fomos aos poucos, adensando e descendo para essa grande experiência, que a gente viveu aí nos últimos milênios. E para possibilitar essa experiência, a gente foi chegando a um nível que chama impulsivo vermelho, Ali está dando para ver melhor. Então, nessa fase de experienciação, nós nos tornamos extremamente violentos, Então, a gente queria o poder a qualquer custo, então, conquistar, dominar para não ser dominado. E, em seguida, nós seguimos para um outro patamar de evolução, que foi o patamar âmbar, conformista âmbar, em que a gente começou a ter um pouco mais de empatia em relação às outras pessoas, mas nós também criamos regras e uma moral muito definida, em onde a gente achava que sabia o que era o certo e o errado, o bom e o mal. E a gente também se prendeu um pouco a isso, durante esse nível de experienciação. Em seguida, a gente seguiu para o realizador laranja, que é um nível que vive hoje a maior parte da humanidade, que é esse nível científico, materialista,
Então, toda a maioria dos negócios, né, que a gente vê hoje no mundo, então, é meta, é resultado, é realmente fazer a coisa acontecer do jeito que der, né, sem pensar muito nas consequências, né, para o meio ambiente, em como eu estou tratando as pessoas, né, envolvendo as pessoas. E nós ficamos aí, né, um tempo nesse estágio de consciência laranja. Na verdade, isso está dentro de cada pessoa, né? Então, tem gente hoje que ainda está lá no nível impulsivo vermelho. Então, pessoas envolvidas com tráfico de droga, gangue. Então, até hoje estão nesse nível vermelho. O âmbar, ele, por exemplo, a Igreja Católica, né, está muito baseado nessa consciência âmbar. O realizador laranja, como eu falei, as grandes empresas, né, as universidades, a mídia. O nível verde é o primeiro nível onde você vai olhar para a diversidade, né? Então você vai ver diversidade racial, de gênero, e você vai olhar também para toda a questão ambiental, né? Então toda essa preocupação holística é a primeira vez que a humanidade chega nesse ponto. Mas, né, mesmo com toda essa evolução, nós todos, em algum momento, todo mundo que está aqui, né, passou por tudo isso. Alguns, né, na verdade, nessa vida mesmo, a gente passa por todos esses níveis. Porque como bebê, lá se a gente lembrar da teoria do Freud e tudo, a gente começa lá no nível vermelho, né, e aos poucos a gente vai graduando. A diferença é que algumas pessoas transcendem muito rápido. Então, lá bebezinho, eu já, transcendo o vermelho, já vou pro âmbar e eu vou subindo com uma velocidade muito alta. Mas todos nós, né, passamos por todas essas fases. Só que a maioria de nós, né, na verdade todos que estamos aqui, mesmo lá no verde, vendo todo esse movimento, né, e o meio ambiente, mesmo a questão às vezes espiritualista, mas num outro sentido, a gente ainda sentia que tinha algo mais, né? A gente sentia dentro da gente. E aí a gente migrou de um nível de consciência para o outro. A gente percebeu que nós somos que existe um todo maior, que nós estamos conectados, que na verdade todas as religiões falam de exatamente a mesma coisa. E acho que todo mundo aqui sabe quando foi mais ou menos esse momento, né? Que talvez a gente começou a ver uma palestra de alguém, caiu um livro na nossa mão, e às vezes a gente era, sei lá, espírita, já tinha um conhecimento espiritual, mas naquele momento a nossa alma queria mais. Aconteceu alguma coisa naquele momento. E é justamente a mudança do nível do pluralista verde para o evolutivo azul, que é o que acontece, né, nesse momento. Mas, ainda assim, a gente não se deu por satisfeito. E a gente sentiu que tinha mais ainda. Então a gente já estava, né, na tribo da espiritualidade, vendo, nossa, nós somos que legal, e quer dizer que não é só a vida após a morte, é muito mais do que isso. Mas nessa fase holístico-turquesa, a gente começou a lembrar que somos mestres aqui encarnados, que temos uma grande missão. Né, que viemos das altas esferas, desses altos níveis de consciência, e que descemos e que só estamos resgatando novamente esses níveis de consciência. Então, agora que a gente está indo acima, né, do nível laranja, a gente olha o mundo, né, à nossa volta e a gente chama isso de crise. Na verdade, é só a experiência, né, como ela foi. Não existe uma crise propriamente dita. Mas a gente olha e fala, nossa, mas tem uma crise econômica, uma crise social, política, ambiental, de valores. Na verdade, só foi o pano de fundo, né, para essa experienciação que a gente estava tendo até o momento. Mas a gente percebe que esse pano de fundo que a gente está vendo já não está mais compatível. A gente quer algo diferente. Então a gente já não se encaixa mais nas organizações, nas empresas que a gente trabalha. E a gente olha para isso, é tipo uma roupa que ficou pequena e que já não está mais servindo. E agora, né? O que a gente faz? E era justamente esse questionamento que a gente tinha. E a gente não sabia o que fazer, né, em relação a isso. E aí algumas respostas começaram a chegar para a gente. Então,
acho que a maior resposta, né, a maior coisa que estão, né, nos transmitindo a partir de agora é que até esse momento os trabalhadores da luz, eles não iam atuar diretamente dentro do sistema. O trabalhador da luz, ele sempre teve meia parte, né, do sistema. Então muitas vezes a gente despertava, né, não tinha muita opção. Ou você ficava naquele padrãozão, né, da empresa, então eu tenho duas vidas, porque na empresa eu sou obrigada a pôr aquela máscara, né, vestir aquele personagem, eu não posso ser eu na empresa. Então eu fico com uma vida dupla. Eu estou em casa, sou de um jeito com os meus amigos, eu vou meditar, eu sou de um jeito, entro na empresa, pronto, ponho tipo o uniforme completo, que inclui roupa, expressão facial, que eu posso falar, o que eu não posso. Então é uma cisão, né, total da personalidade. E isso, a partir de agora, é o que vai começar a mudar. Porque nós vamos começar a ser convidados para justamente trazer essas expressões para dentro do nosso trabalho. Mas isso é só o começo. Para a gente mudar de verdade a situação e para a gente trocar esse pano de fundo, o que a gente vai precisar fazer é criar modelos de organização baseados em níveis de consciência mais elevados. Então, da mesma forma, né, que vocês viram aquele esquema de nível de consciência para pessoas, existe o mesmo nível para a consciência de organizações. Então, quando a gente está lá no estágio vermelho, a gente se organiza como uma alcateia. Então, como que funciona isso? Tem o chefe, que eu acho que nem dá para chamar de líder, porque é mais um comportamento mesmo autoritário, né, de chefe, e ele depende do medo dos seus subordinados para que a organização aconteça. Então, geralmente, ele coloca até pessoas da família dele em volta dele para garantir que as coisas aconteçam, porque ele não consegue fazer isso, né, através de outras ferramentas que vêm de consciências mais elevadas. Aí, em seguida, a humanidade, né, ao longo da história, transcendeu e ela entrou para o nível exército, que é um nível muito mais bem elaborado. Ele estabelece processos e procedimentos. Foi esse nível que permitiu à humanidade fazer organizações como a Igreja Católica, a Companhia das Índias e todas as grandes organizações e impérios que a gente viu no nosso mundo. Porque a organização vermelha, com essa truculência excessiva dela, ela não consegue fazer organizações muito grandes. Porque o chefe, né, ele não tem contato com o subordinado lá de 20º grau. Então ele acaba perdendo, né, o poder nesse processo. Então, vários exemplos, né, são mesmo o Exército, a Igreja Católica. E, em seguida, a gente seguiu para esse formato de organização laranja, que é o formato a máquina, que é a organização tradicional, né, do nosso mundo. Então, se tratando, né, de todas as multinacionais que a gente conhece, né, com bem raras exceções, todas estão trabalhando nesse paradigma, né, o paradigma laranja, em que eu foco nos resultados. Não interessa muito como a gente vai chegar nos resultados. Interessa que a gente vai chegar e de preferência, resultados financeiros, né? Então, eu estabeleço uma série de indicativos, né? Estabeleço as metas e não questiono muito como os meus funcionários vão chegar até lá. E aí, mais ou menos nessa época que eu falei, né, a partir da Revolução Francesa e tudo mais, isso começou a ser questionado. Então começaram a nascer as primeiras cooperativas, né, tentando trazer um sistema de mais igualdade. As primeiras empresas, né, depois, mais tarde, pensando no meio ambiente, pensando no ecossistema, na sustentabilidade. E essa fase, né, entre o vermelho e o verde, seguindo para o outro nível, a transformação entre um e o outro é tão radical que inicia um novo nível de consciência. E o que a gente vai começar a ver agora, nos próximos anos, é justamente a ascendência dessas empresas de um nível de consciência maior. Então aqui, né, as empresas no modelo organismo vivo, né, que são da consciência azul,
e a rede consciente, que são as organizações turquesa, que vão questionar simplesmente todos os métodos colocados pela consciência laranja. Então vão começar a se preocupar com as pessoas, se preocupar com os processos e principalmente, qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque a gente passa muito tempo, né, dentro do trabalho e muitas vezes parece que esse tempo está sendo, né, desperdiçado. Então, será que eu não consigo colocar o meu propósito de fato, né, dentro das organizações? Esse nível turquesa, ele é o primeiro nível que percebe que as empresas e que o universo funciona como uma rede e ele vai resgatar essa consciência. Então, é só uma lembrança de algo. Então, a gente está lembrando como é se organizar, como são empresas desses níveis de consciência mais altos. Bom, então, é justamente disso, né, que eu quero falar. Então, desde essa época, né, voltando um pouco no nosso histórico, começaram a chegar ferramentas para nós muito precisas a respeito de como fazer essa transição econômica, né? E de como instaurar esses sistemas baseados num nível de consciência mais alto. E ao longo, né, desse tempo, a gente foi acumulando, né, todas essas ferramentas, mas assim, só muito recentemente eu tive dimensão do significado disso que está sendo transmitido para nós. Porque aqui, né, vocês veem Luminous, rede de empresas compassivas. Mas o que realmente é isso, ele não tem nome, não tem forma, não tem uma logo. É uma energia nova que está chegando no planeta. E cada pessoa, na verdade, em cada país, vai canalizar isso de uma forma diferente. Vai pôr um nome diferente, uma logo diferente. E esses movimentos vão começar a surgir ao longo de todo o globo, para só depois, né, todos se unificarem. Assim, para mim, é difícil colocar em palavras as coisas que eu já estou vendo, assim. Mas, assim, gente, o que eu posso falar é que a coisa está vindo de uma forma impressionante. Vai chegar mesmo, esse período desse sistema acabou e as chaves nos estão sendo dadas. Assim, a gente já recebeu, a gente tem um mapa na mão e a gente sabe para onde ir agora. É basicamente isso, assim. A gente sabe exatamente o que fazer. E, gente, é esse mapa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque antes a gente tem a nossa empresa e a gente achava que era ali a nossa empresa ou uma pequena rede de empresas. E agora a gente entendeu que isso é uma tecnologia. Uma tecnologia que vai ser passada para toda a humanidade. E eu, sim, me sinto muito honrada de ser eu aqui, né, de estar recebendo essa informação. Porque, tipo, é um momento épico pra gente. E porque até eles já me mostraram que em outras realidades, né, em outras dimensões, aí, linhas de tempo, são muitos de vocês que estão aqui no meu lugar e eu estou aí ouvindo. Então, nossa, para mim é uma alegria muito grande mesmo poder ser eu a transmitir algo que vocês já sabem. Vocês já sabem tudo isso, eu só estou lembrando vocês do que vai acontecer e do que está vindo e de como a gente vai fazer isso. Então, gente, as empresas, né, até esse momento, elas funcionaram num modo que não é o modo essencial delas. E tudo estava dentro de uma programação maior. Porque muitas vezes a gente fica com raiva do sistema, é real, né? A gente vai trabalhar, a gente vê a situação, nosso chefe, a empresa, as metas absurdas do trabalho, e você fala, gente, tipo, mas esse era o pano de fundo da nossa experiência. Então a gente tem que honrar esse sistema que está aí hoje, honrar a maneira que as coisas são feitas. Mas também é hora de entender que esse período está acabando.
Então ele está aí nas últimas décadas e o novo está vindo com muita força e esse novo vai trazer coisas que a gente nem imagina, formas completamente revolucionárias de organização e de sistema. Então, as empresas basicamente hoje, né, elas trabalham para servir um pequeno grupo de pessoas. E o que eles têm me falado, né, é que agora as empresas vão começar a resgatar a sua função de essência. Porque tanto as empresas quanto os bancos têm uma função de essência, né, que foi corrompida. E a função de essência das empresas é elas serem como usinas de recursos para servir as pessoas e o planeta. Então imagina como se fosse, né, uma usina ali solar, mas não é uma empresa e ela gera dinheiro. Dinheiro para quem? Para o coletivo, para a humanidade, para todos. Então, aqui, para estruturar a nível tridimensional, a gente vai construir, né, um fundo de recursos nessa rede de empresas, né? Eu já vou explicar mais da rede. Então, esse novo modelo, né, de empresa, ele precisa de um novo nome. Então, esse novo nome é empresa compassiva. Um modelo de empresa baseado na compaixão. Então, uma empresa que tem como objetivo gerar abundância e felicidade, servir a humanidade, repartir as riquezas entre todos. Então, essas empresas, elas têm 3 pilares principais. Então, esses pilares são sustentabilidade social e ambiental, porque obviamente não faria nenhum sentido eu ter novas empresas prejudicando o meio ambiente ou não se preocupando com as pessoas. O segundo é o foco no ser humano, que é justamente a gente lembrar que nós somos um, então eu olho nos olhos do outro e sou eu ali também. Algo que foi, né, nossa, completamente perdido na humanidade como consequência dentro das empresas também, né? Então resgatar essa compaixão. Empresas que são feitas para servir, né, os funcionários, servir o todo e não só o topo, né, da pirâmide. E o terceiro é uma razão salarial. Então, se, por exemplo, se a razão salarial é de 15, se o menor salário é 1.000, o maior vai ser no máximo 15.000. Então, o objetivo de trazer igualdade, mais igualdade, porque é isso, nós somos todos iguais. E nós precisamos passar por esse período, né, de extremas desigualdades justamente para essa experienciação. Então, como isso está acabando, já não faz mais sentido, nós somos iguais. Podemos ter salários semelhantes, já não faz mais sentido essa história. A gente vê, né, viu muito, né, o menor salário é 1.000 e o maior, às vezes, o CEO, 300.000. Né? Por quê? Por que isso? Até então estava alinhado, mas a partir de agora isso vai começar a mudar. Então, essas redes de empresas, né, que vão surgir pelo mundo inteiro, que aqui a gente já está construindo, né, a nossa aqui, no Brasil, Luminous, rede de empresas compassivas, é uma rede de empresas que atuam a partir de uma nova consciência que impulsionará a mudança do sistema. Então, é aquilo que eu falei, gente, foi me dado basicamente um mapa com uma sequência de coisas que precisam ser feitas. Não significa que vai ser fácil, não é porque a gente tem um mapa. Então, se a gente precisa chegar até o Everest, a caminhada vai ser dura. Mas se eu tenho um mapa na mão, fica bem mais fácil, né? Então, vai ser uma rede de transformação de todos para todos. E essa, até quem estava aqui no encontro do ano passado, né? Eu até também falei sobre isso. Como eu falo, eu sou só um canal. Então, essas informações mesmo chegaram para mim, acho que faz uns 2 meses no máximo. Eu também não sabia, né, disso. Então, qualquer tipo de empresa vai poder entrar na rede. Antes eu achava que eram só empresas compassivas e agora a informação, não, qualquer empresa pode fazer parte. Cada uma vai ter a sua regra, né? Mas qualquer empresa. Então, primeiro, as empresas compassivas, que são essas empresas que eu comentei. As empresas de impacto, elas são empresas que não têm esse objetivo de gerar recursos para o fundo, mas ela impacta em algum sentido. Então, pode ser uma empresa que tem um nicho, né, relacionado ao meio ambiente, então, ou uma causa social, né?
E as empresas sociais, elas são empresas que elas não têm o objetivo de lucrar. Então, é só o impacto. Então, por exemplo, um exemplo de empresa social seria uma empresa de calçado, de tênis, que vende ao menor custo possível para as pessoas na África, que não têm dinheiro para adquirir. Então, você coloca lucro zero, né, e vende ao menor custo possível. E empresas tradicionais. Então, como que vai funcionar, né, essa rede? Elas vão estar integradas, né, nesse sistema, juntamente com pessoas também que queiram contribuir, e todas elas vão doar um percentual para um fundo, né? Então, as empresas alimentam o fundo e o fundo alimenta os projetos. Então, as pessoas elas também podem ajudar tanto financeiramente, como elas podem colocar também o seu conhecimento à disposição da rede. E esse fundo de recursos, ele vai alimentar tanto a rede, né, e as empresas, como os projetos sociais, ambientais e conscienciais. Porque assim, a gente, né, quando começou, acho que o primeiro questionamento que a gente fez foi assim, tá, a gente está vendo a situação do planeta, a coisa realmente não está fácil, e a gente quer mudar. Legal. Onde eu consigo dinheiro para isso? Não tem. Atualmente não tem um fundo que faça isso. Então, muita gente que poderia estar fazendo muita coisa, acaba não fazendo porque se vê minado, não tem ferramentas para fazer. E a nossa primeira ideia foi essa. Calma aí, então vamos para pensar. Não, a gente vai conseguir dinheiro. O que a gente quer fazer? Mudança consciencial? Não, a gente vai conseguir dinheiro para isso. A gente quer levar saúde para as pessoas, a gente vai conseguir dinheiro. Levar educação, e a gente pensou, calma, mas onde que eu vou conseguir esse dinheiro? E aí que começaram todo esse bloco a chegar. Vocês vão começar a abrir empresa, muitas empresas, e vocês vão ganhar muito dinheiro, porque não é só vocês. Um monte de gente tem essa mesma missão. Todos vocês vão começar a ganhar muito dinheiro através dessas empresas, e aí vocês vão montar um fundo de recursos para a luz, que possa, né, destinar esse recurso para qualquer trabalhador da luz que esteja chegando aqui no planeta. Salve Deus! Eles me passaram uma imagem muito bonita. As empresas, na sua função essencial, elas são como as células de um organismo, em que o sangue é o dinheiro e ele só vai passando entre as células. Então a célula recebe, né, o sangue, se alimenta ali, recebe oxigênio, nutrientes, e esse dinheiro continua para as próximas células. E nesse sistema, o fundo é justamente o coração, que vai bombeando esses recursos para as células que precisam. Então é simplesmente uma integração total, né, do sistema para funcionar para todos, né, pensando em todos com o objetivo de auxiliar e mudar o planeta. E isso vai se operar de uma forma que a gente nunca viu antes, porque até então a gente estava trabalhando num paradigma extremamente competitivo. E as empresas, a própria ciência sustenta que essa é a melhor forma de operação. Não, porque quando eu compito, né, ou eu entro em competição com o outro, não, eu quero ser melhor que ele, e aí nós dois damos o nosso máximo e a gente chega muito mais longe. Só que, gente, a gente sabe que isso é uma bobagem, né? Isso não é verdade. Isso foi contado justamente para a gente ficar preso nesse nível de consciência que a gente está. Porque quando a gente entra num sistema de compartilhamento e de cooperação, a gente começa a entrar numa evolução absurda, né? A gente vai chegando, se a gente estava assim, a coisa faz isso daqui. E, como eu falei, não era o momento ainda, né? A gente estava passando por todas essas experiências que tinham que nos limitar. Se a gente soubesse disso, a gente, até hoje, a gente não ia ter esse contato e essas experiências que a gente está tendo nesse nível que a Terra está hoje. Então, a partir dessa conformação, né, em rede, eu simplesmente começo a perder as fronteiras
entre mim, né, e o outro, mas isso se manifesta também entre as empresas. Então essa coisa da gente começar a perceber que é entre nós, que nem a gente está aqui no evento, vai acontecer a mesma coisa em relação às empresas. E vai ficar muito tênue essa coisa tipo, é minha empresa, que hoje, nossa, é minha empresa e é totalmente. E isso vai começar a ficar mais flexível. Então eu vou começar a colaborar muito mais com o outro, porque eu sei que a empresa do outro também está gerando recurso para o fundo. Então eu também, é total do meu interesse que ele prospere. É total do interesse das pessoas da rede que todas as empresas dela prosperem, porque elas também podem receber recursos desse fundo. Então, se eu tenho o meu pequeno projeto, estou recebendo inspiração aqui. Não, e eu tenho um projeto, a espiritualidade está me passando, eu posso ir até o fundo e conseguir dinheiro. Então, é todos para todos. Hoje a gente é todos contra todos. Se a empresa do fulano está falindo, ninguém está nem aí. Tipo, dane-se a empresa do fulano. E aqui nesse sistema muda tudo. A tua empresa é a minha empresa, é a nossa empresa. E é o que vai construir um mundo novo. Então é compartilhar network, compartilhar conhecimento, espaço físico, logística, fornecedores, clientes, tudo. E a gente vai reinventar e trazer essa consciência, né, turquesa e consciências ainda maiores para dentro das organizações. Geralmente, né, a gente acha isso tudo muito legal, mas a gente fica cético, né, porque a gente vê a situação atual do mundo e pensa, nossa, tipo, putz, isso aí é legal, né, mas assim, acho que você saiu lá fora já para ver como é que tá a situação, né? A gente fica, é natural, né, porque foi muito tempo, né, a gente vivendo nesse sistema. E eu comecei, né, lá nessa época que eu trabalhava, né, para essas grandes empresas e tudo, eu comecei a ter visões de empresas que tinha escola, tinha hospital, eram, né, grupos de empresas que tinham como objetivo investir, né, nessas coisas, essas coisas sociais e tudo mais. E, enfim, eu tinha essas visões, achava, né, incrível, mas nunca tinha visto isso aplicado em lugar nenhum no mundo. E de uma forma completamente sincrônica, assim, tipo, de uma conversa de cabeleireiro, eu fiquei sabendo desse lugar no Egito, que é, olha, até onde eu sei, a única empresa no mundo que funciona nesse sistema. Gente, é a única, é um experimento das altas esferas, esse lugar, porque é algo incrível. Daqui a 200 anos, o nosso sistema vai funcionar como eles funcionam hoje. Então, eu tive a oportunidade de ir para lá, né? Eu fiquei uma semana lá estudando todos os modelos operacionais deles. Eles são um grupo de 9 empresas. Então, são empresas de chás, de sucos, roupas de algodão orgânico. Eles são bem grandes, né? Eles têm mais de 1.400 funcionários. São mais de 200 fazendas, 50 mil pessoas impactadas. Hoje tem um faturamento de 20 milhões de dólares, né, anual. E destinam 30% do lucro para impacto social. Então, era exatamente a minha visão. A visão que eu tive não foi de lá, mas era a expressão do que era exatamente igual. São um grupo de empresas que investem, né, em escola, universidade. Então, Seeking hoje tem mais de 40 anos, né, de existência. Eles têm também o centro médico, o centro de treinamento vocacional e a parte mais importante disso, eles entendem o lado espiritual. Então, quando você está lá, é uma coisa muito louca, porque parece que você está num ashram, mas é uma empresa. Então, é algo estranho, você fica meio, sabe, você fala, que paradigma, que é isso, que coisa nova é essa? E é maravilhoso você estar lá, porque você olha e fala, gente, o que é? Como você sentiu quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, eu senti realmente o que era aquilo, né? Que tipo de seres que estavam atuando ali, quem era o CEO, tipo, cara, eu sou anjo, né, que é comandante pra cima daquilo ali, porque, gente,
era uma energia assim maravilhosa. Dava para ver o cuidado espiritual que tinha com aquilo, por ser um experimento do futuro que vai ser de todos nós. Então, uma coisa muito linda. E eles sabiam, eles sabem, né, têm consciência daquilo que eu comentei, dos estágios de consciência. Então, o objetivo deles como negócio é fazer cada pessoa, né, evoluir consciencialmente. Então, porque hoje, na verdade, a gente não consegue, né, fazer ninguém evoluir. O que a gente tem que fazer? Fornecer as bases, fornecer uma atmosfera, fornecer as ferramentas para isso. E é para esse sentido, né, que as coisas vão começar a caminhar a partir de agora. Então, o fundador de Seeking, né, foi o Dr. Ibrahim, um homem iluminadíssimo. Então, o objetivo de Seeking não é o lucro, e sim a prosperidade da comunidade. Ele teve visões, assim como eu. Então, ele começou a ter visões e, bom, ele era um professor, na verdade, ele é egípcio, que Seeking está localizado no Egito, né? Mas ele morava na Áustria nessa época. E ele estava com a vida feita. Ele já estava num cargo muito alto dentro da universidade. E ele tinha casado com uma austríaca e estava lá muito bem obrigado, vivendo a sua vida. E quando ele retorna para o Egito e ele vê a situação de pobreza e superpopulação, começa a crescer um chamado, que ele simplesmente, um fogo que ele não consegue apagar. E ele precisa retornar para o Egito e começar tudo isso. Ele conta no livro dele que ele já tinha visões desde quando ele era criança, né, sobre esse novo sistema. E assim, ele começa a implementar tudo isso. Então, Seeking, né, tem como os seus princípios open source. Hoje qualquer um pode ir lá e aprender a tecnologia, né, deles de gestão, que é extremamente inovadora. A economia do amor, né, que é justamente isso que eu falei, de você se ver, né, no seu próximo. E como a ferramenta, né, que eles encontraram foi destinar 10% dos lucros para pesquisa e inovação, 10% para comunidades locais e 10% para desenvolvimento de pessoas. E assim, eles passaram por desafios terríveis. Assim, para eles chegarem onde eles estão hoje, não foi fácil. Seeking está localizado no meio do deserto do Saara, então fica mais ou menos 4 horas do Cairo. E quando você caminha por lá, você não imagina que aquilo pode ter sido, que foi um deserto algum dia. Porque você vê a natureza, palmeiras, como vocês viram ali na foto, os campos de cultivo de flor, é algo absurdo, é algo realmente incrível. E o que eu entendi, porque eu sentia profundamente que isso era o futuro, e eu não entendia muito bem o porquê. Porque eu fui com um grupo de mais ou menos 12 pessoas visitar esse lugar, todos trabalhavam com esse tipo de negócio, com negócios, né, novos negócios, novos modelos de negócio. E parece que muita gente que estava lá e tipo, não percebia o que estava acontecendo. E eu falei, gente, isso aqui vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que é isso daqui. Gente, isso daqui é o futuro. E eles falavam isso. E eu percebi que eles falavam isso já esperando que os outros não iam entender mesmo. Mas eu que já estava recebendo os blocos de antes, na hora que eu olhei isso, eu falei, gente, é isso. E agora, recentemente, o que eles me passaram é que isso daí é uma micro-rede, né? Então foi realmente um pré-experimento feito, porque são 9 empresas. Apesar de serem empresas da mesma família, foi um experimento dessa rede que é algo muito maior, é um nível de consciência novo chegando no planeta e que ele vai começar a se manifestar, né? Aos poucos, vai adensando. E a gente conta, a partir de agora, com as novas gerações. Porque a gente olha para o mundo, mesmo vendo tudo isso, e fala, putz, mas será que vai dar para fazer isso acontecer? As novas gerações que estão vindo são completamente diferentes. E a gente vê pelo comportamento no trabalho mesmo. Se a gente olhar para a época, no meu caso, né, dos meus pais e tudo mais, ainda se tinha aquele paradigma de que, eu vou conseguir um emprego e se der eu vou ficar a minha vida inteira nesse emprego. Então essa geração ela tinha muito esse conceito. A geração seguinte já não me importo, não, eu cuido da minha carreira. Então se eu quero chegar lá, eu vou passar por múltiplas empresas até chegar onde eu quero chegar. A geração Y, que é a minha geração,
e eu já estou vendo muito isso pelos meus colegas mesmo de faculdade, é uma geração que já não está se encaixando. Então, eles estão indo trabalhar nas empresas extremamente desmotivados. Então você está lá no teu ambiente de trabalho e tá, mas o que a gente está fazendo? Sabe? Qual que é o objetivo de tudo isso? E eu vejo, nossa, muito das minhas colegas, né, até por conta disso, entrando numa busca espiritual, por não encontrar um significado, né, no seu trabalho, tendo que se autoconhecer, né, para compensar isso. Mas isso vai estar se tornando ainda mais intenso com a geração Z, que é os nascidos a partir de 1995, né, até mais ou menos 2010. Então, essa é uma geração conectada globalmente e altamente consciente das questões sociais e ambientais. Então, para eles, as empresas precisam ser radicalmente éticas, acessíveis e singulares. E isso é um movimento que no Brasil ele está um pouco mais lento, mas que na Europa, no Japão e em outros países, isso já está explodindo. Então, as empresas elas estão começando a ficar preocupadas, porque elas estão vendo uma tsunami erguendo. Elas estão vendo para onde que elas vão correr. Porque elas estão vendo que as pessoas, né, os jovens, os mais jovens, estão despertando, eles estão percebendo. Eles estão percebendo que eles querem comprar de marcas autênticas, de marcas que tenham um propósito maior, que tenham um significado. Mas essas empresas, os valores delas são de parede. Então elas têm que ficar inventando coisas, né? Mostrando coisas que não têm para ver se conseguem a atenção do público. Mas, né, as empresas de consciência turquesa são muito mais do que só essa empresa do modelo compassivo que tem como objetivo destinar recursos. Isso vai ser o futuro, mas para agora a gente vai precisar de vários modelos. Então todo mundo aqui, por exemplo, que trabalha com terapia, provavelmente você tem uma organização que funciona no nível turquesa, ou azul ou no nível turquesa. Então as principais características, né, dessa consciência são, primeiro, agir sempre com compaixão. Ouvir a intuição para tomar decisões, o que nas consciências anteriores era impensável. Nossa, um CEO, um gerente tomar uma decisão baseada na intuição? Não, tinha um rompimento total, né, de quem sou eu, o meu lado espiritual e o meu lado profissional são coisas completamente distintas. Mas assim, nós somos seres holísticos e é isso que a gente vai começar a resgatar nos próximos anos. Entender qual o próximo passo. Então, em vez de a gente viver aquela ansiedade de olhar lá no futuro, então a gente entender, por exemplo, eu quero que o meu negócio funcione numa consciência turquesa, ou eu quero abrir um negócio que funcione nessa consciência. Então, o que eu preciso fazer? É só entender o próximo passo. Qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? E isso simplifica muito as coisas. Estar atento aos sinais e às sincronicidades. Então ali o 11, né? Acho que muita gente aqui já deve ter tido experiência com o 11. Eu tive muitas experiências de ver, nossa, até tipo 6 vezes assim, num dia, com coisas completamente assim aleatórias. Então essas coisas realmente ajudam muito também a gente entender se a gente está ou não no caminho certo. Validar sempre através da coerência interna. Então, entender, né, se uma determinada decisão está alinhada ou não. Simplesmente sentir, né, através do coração interligado, né, com a nossa mente. Mas o mais importante de todos é confiar totalmente no fluxo. E quem conseguir fazer isso já não vai estar mais na consciência turquesa, na verdade. Já vai estar na consciência índigo, né, que é uma dos níveis de consciência que eu não coloquei, mas é a próxima em seguida. Porque a gente estava, né, num rio maravilhoso, de abundância, de fluxo divino, mas a gente quis experienciar. E a gente foi, aos poucos, saindo desse rio, fomos vendo que tinha uma paisagem a ser experienciada. Então fomos aos poucos ali tocando nas rochas, nas árvores, fomos avistando. Mas esse caminho nos levou para lugares que a gente nunca ia imaginar, né? Passamos por
por abismos, passamos por cavernas. E enquanto a gente estava lá nas profundezas, mestres vieram nos lembrar desse grande rio, né? Desse fluxo, desse grande fluxo que nos aguarda. E nós aos poucos fomos tateando, né, no escuro nesse caminho de volta, fazendo o mesmo percurso de volta. Então vendo as mesmas árvores, as pedras, e agora a maioria de nós está num ponto em que a gente já está vendo o rio, mas a gente está com medo. A gente está com medo de pular dentro do rio. E é isso que acontece dentro das empresas. E é a partir desse lugar que começam a acontecer os milagres. Porque esse é um sistema que nos fez, né, ter muito medo das coisas. Então, se a gente recebe uma certa intuição para fazer uma coisa, muitas vezes a gente trava, porque a gente vê as consequências que aquilo pode ter e a gente fica com medo, né? E é um lugar do ego. Só que para você entrar nesse rio, você não pode mais ter medo. Você tem que simplesmente confiar. Confiar que a vida é esse rio, que você vai sentar nesse barco e você vai simplesmente apreciar a sua vida, né? Os mestres falam, né, que a gente ascensiona o dia que a gente consegue ver a nossa vida como um rio passando, simplesmente. E é assim, a partir de agora, que a gente vai conduzir os negócios também. E a partir disso, coisas absurdas vão começar a acontecer. Assim como o Seeking conseguiu fazer uma empresa, né, de mais de 1.400 funcionários a partir de um lugar no meio do deserto. E mesmo nas diversas dificuldades que passaram, eles estão lá, né, firme e forte, fazendo a coisa acontecer. E o nosso chamado especial foi para a Nora, né? Então que a empresa que a gente começou, que a gente fundou, né, que os meninos comentaram. Então a Nora é uma fábrica de alimentos saudáveis, criada para impactar positivamente. Nascemos de uma nova consciência baseada na cooperação, na igualdade e no amor. E, gente, a partir de agora, né, acho que desde do marcador ali de 2012, muita gente vai começar a receber um chamado para trabalhar com negócios. Então, porque a gente precisa fazer esse fundo da luz. E assim como eu recebi essa informação, muita gente vai começar a receber também, porque, assim, hoje eu vejo, assim, isso não é um movimento meu, eu sou um simples canal aqui, e para mim, como eu disse, é uma grande honra poder estar falando isso, relembrando vocês de tudo isso, mas isso não tem volta, isso está vindo, independente de um ou outro não entrar no movimento, é um tsunami vindo mesmo. É um tsunami que vai levar tudo que tiver no caminho e a gente vai transformar completamente esse sistema. Então, né, esse foi o chamado que a gente recebeu para a gente começar um modelo de negócio igual, né, a Seeking, que outras empresas surgiriam no caminho e já estão surgindo, né, parceiros para fazer isso acontecer. Então a gente produz bebidas vegetais, né, 100% naturais, saudáveis, sustentáveis, veganas, enfim. E cada um vai ter o seu chamado, né, pessoal sobre como conduzir e sentir se está integrado, né, nessa energia realmente para ser uma peça, né, fundamental de transformação dentro do sistema, né, para transformar o sistema em si. Então é isso, né, o principal mesmo, ouvir o coração. Então por isso realmente o papel, né, da meditação, porque sem meditação não tem como a gente descobrir o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que lembrar qual é a nossa missão. E para nós, gente, foi muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha conhecimento, só que nos foi passada a missão, mesmo assim. E a gente tinha duas opções. A gente podia voltar para os nossos empregos, que sinceramente a gente estava indo bem, e a gente ia ganhar bem em breve. Mas a missão foi mais forte. Então a gente sentiu realmente que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, por quê, né? Por que eu vou demorar mais? Por que eu vou me enrolar? É isso e pronto. Então a gente voltou da Irlanda e a gente começou nas condições mais severas possíveis. Então, justamente assim,
eles estão aqui por nós, sabe? São eles conduzindo tudo isso, não é a gente. Então a gente tem que ficar tranquilo, é se jogar no fluxo mesmo e fazer a coisa acontecer. E é assim que as coisas vão mudar de fato. A gente tem que colocar realmente a mão na massa, mas sempre ouvindo a intuição, sempre entendendo o nosso papel. Porque muitas vezes o nosso papel é realmente só ancorar a luz. Às vezes você precisa saber disso aqui, para ajudar a gente a co-criar. Porque você tendo consciência do que vai acontecer nos próximos anos, você já está co-criando. Ainda que você nem pense muito nisso, só essa informação agora está chegando, né, na sua mente linear, você já vai começar a criar isso junto. E por isso, eu peço, né, eu vou disponibilizar, né, essa apresentação, o vídeo eu estou gravando, para o maior número de pessoas que vocês acharem que estão sintonizadas, porque nesse momento a gente está ainda trabalhando com pessoas que estão mais sintonizadas. Até eu já dei essa apresentação para executivos e tudo, mas aí eu faço num outro formato, né, quando é nesse caso. E, especialmente, eu preparei 3 ferramentas, né, para vocês. Eu preparei um e-book de organizações da nova consciência, compassionismo. Então, o capitalismo aí está com os dias contados, do jeito que a gente conhece. A gente vai passar por um sistema chamado capitalismo consciente. A gente já passou por várias fases do capitalismo, né? Passamos pelo capitalismo comercial, pelo capitalismo industrial. A gente vai entrar aí nas próximas décadas no capitalismo consciente e aí vai chegar o compassionismo, que é simplesmente esse sistema de rede. Então, o que a gente vai fazer nessa rede, né, a Luminous aqui no Brasil e outras redes, as outras que eu já vi que vão surgir aí pelo mundo, a gente vai começar a criar esse sistema um pouco antes. Para que quando chegar a hora é só explodir e mandar isso, né, para a grade toda e o planeta realmente vai mudar. E um curso de nova economia, teoria e prática. Então, mostrar para vocês o que já está acontecendo, né? Estão surgindo os novos bancos que estão resgatando a essência dos bancos, que na verdade é ser um guardião do patrimônio da humanidade, né? Hoje os bancos têm sido usados para controlar a humanidade. E isso já está vindo, não é algo que simplesmente, será que vai acontecer? Não. Já tem bancos operando nesse sistema há mais ou menos 30 anos. É que ninguém sabe. Mas isso, com essas informações que estão chegando para mim e para um monte de gente, isso vai acelerar muito mais a partir de agora. E a partir disso, eu criei um crowdfunding para a gente justamente potencializar e fazer com que essa rede se manifeste, né, aqui no nosso planeta o quanto antes. E a troca energética vai ser justamente em relação a isso. Então você adquire um e-book, uma videosérie, um curso e você ajuda a gente a construir essa rede o quanto antes. E é isso, gente, assim, o que eu quero passar para vocês é isso, a coisa está acontecendo, pra gente ser firme, pra gente ir adiante, a gente se jogar no rio sem medo de ser feliz, entendeu? É essa vida, a coisa vai mudar, a coisa tá transformando, tá vindo e só vamos que vai acontecer. Gente, a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Se vocês falarem, cara, eu tenho uma ideia de negócio, tá me vindo umas intuições, cara, liga pra gente, tipo, manda um e-mail. Sério, a gente tá aqui para servir vocês, assim, literalmente, assim. Tipo, o que vocês precisarem, Quem aí também estiver recebendo aí uns blocos, venham falar com a gente porque a coisa está funcionando assim, não é centralizado. Essa é uma rede que não tem centro, ela é descentralizada, isso chama organização de centro vazio. Então qualquer um pode puxar a informação, não tem liderança fixa, entendeu? Então é um sistema completamente novo. E aqui eu só consegui dar um pequeno vislumbre do que é essa rede. Aqui a gente tem um tempo limitado, nem sei quanto tempo eu já estourei aí, mas tem muito mais do que
do que está chegando. Sério, gente, todo mês eles me passam algo novo. Alguma coisa que eu não tinha entendido, mas como é que a gente vai fazer isso? Mas burocraticamente, qual que vai ser o esquema? Como que a gente vai se comportar? E até a gente tem advogados, né? Porque, gente, as coisas estão acontecendo de uma forma muito louca. Tem gente que sonha com a gente, vem falar com a gente que trabalhou na Bolsa de Valores em Nova York e, tipo, começou a ter intuições lá, voltou pro Brasil, e aí uma amiga falou da gente, a pessoa sonhou com a gente, com os mestres ascensos, e veio falar com a gente. Essa história é muito louca. Não, sério, essa história... eu e a Thaisa chorando, escutando o áudio do WhatsApp, e ele chorando quando ele fez o áudio, e nossa amiga chorou passando o áudio pra mim. Todo mundo chorou. Mas a Thaisa é uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. E se alguém falasse, se os mentores chegassem pra ela lá na Irlanda e falassem, ó, então, você vai ter que subir e falar pra 600 pessoas, né? Ela não ia ficar doida. É verdade. Mas não é. Mas o que eu ia dizer assim, manda mesmo o WhatsApp pra gente, o Douglas já veio falar comigo lá do Rio, então assim, manda o WhatsApp principalmente, o WhatsApp pra mim e e-mail pra Thaisa, porque a Thaisa não abre muito o WhatsApp. Não, abre sim. Tô brincando. Mas é pra descontrair um pouco, porque a Thaisa ela fala muito sério. Mas enfim, eu amo muito ela e ela é uma pessoa incrível. É verdade. Mas a Larinha vai abrir para 2 perguntas, então, que a gente está estouradaço no tempo.